Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Eu tenho dito uma frase aqui em quase todos os programas, no encerramento do programa, e algumas pessoas me encontram e dizem: Arivan, eu acho interessante quando você cita essa frase. Qual é a frase? O certo é fazer o certo. E nós temos que fazer o certo, nós temos que não reinventar, nós temos que continuar a vida, porque a vida não pode ser reinventada, ela tem que ser vivida. É uma roda, né? Gira, vai, volta, sobe, desce, por aí vai. Mas infelizmente nós estamos fazendo muitas coisas erradas, nós estamos praticando erros que são inaceitáveis, e esses erros trazem consequência para nós mesmos e para a vida de outras pessoas. No trânsito, por exemplo, nós estamos no Maio Amarelo. O mês de maio é lembrado o mês de campanha de conscientização às pessoas que andam no trânsito. Aí se fala muito do motorista de aplicativo, do motorista de ônibus, de caminhão, de carros, de vans. Mas se esquece de se falar do próprio pedestre que também está em movimento. Ele também está no trânsito. E o que mais se vê hoje, por incrível que pareça, é a pessoa andando e olhando para o celular. Poxa, você cair num buraco, tropeçar, ser atropelado por uma bicicleta, bater em alguém, se machucar, é rápido, porque o celular tira a sua atenção. Então, para você falar o celular, mesmo de bicicleta, o que é muito comum, você vê o motorista, pode observar, de moto, as pessoas de moto olhando para o celular, não combina, não dá certo. Ah, mas você é chato, Arivan. Não, porque eu posso ser vítima de uma pessoa que está olhando para o celular pilotando uma moto. Eu posso ser vítima de uma pessoa pedalando, olhando o celular e me atropelar. Então, isso é errado. Quer falar ao celular? Pare o carro, pare a bicicleta, ou pare a moto, ou andando, pare. Olha, manda a mensagem, desliga, bota no bolso e segue o caminho. Eu acredito que é por aí. Porque quando acontece o acidente, e tem o seguinte, muitos acidentes. Nosso convidado de hoje é médico ortopedista. E esse dia eu estava falando com outro ortopedista amigo meu sobre joelho. Ele disse: Arivan, eu tenho atendido muitas lesões de joelho causadas, sabe por quê? O uso do celular. A pessoa caminhando, aí tem o desnível da calçada, ela não viu, pisou em falso, torceu o joelho. E às vezes é uma lesão, pode ser grave, pode romper um menisco, pode. Uma torção em joelho, às vezes é difícil, às vezes, tratar, principalmente em pessoas mais idosas ou até no jovem também. Então, toda a atenção é pouca. Conscientizar é preciso. E quando eu falo, o certo é fazer o certo, a gente tem que mudar o conceito de praticar aquilo que é certo. Porque se existe uma lei que diz que não pode, por que nós temos que ir contra a lei? Nós não cobramos do político a prática das boas maneiras? Cobramos, mas esquecemos de nos cobrar sobre aquilo que nós temos que fazer. Faça a sua parte para um mundo melhor, para uma Joinville melhor. Não é difícil, basta querer, porque o certo é fazer o certo, acredite você ou não. Muito bem, o nosso convidado de hoje é o Dr. Henrique, ele tem o nome francês e italiano, mas eu vou falar do Henrique Fiorentini. O nome do meio ele vai dizer. Henrique, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. É Henrique... Revelhou? Revelhou, que é de Réveillon? Olha, falar bem a verdade, não sei nem a origem do meu nome. Não tem origem, mas Réveillon pode ser. Rebelião não é. Mas tá mais para um Réveillon. Do Ano Novo também. Exatamente. Então eu vou chamá-lo de Henrique, né? Isso. O doutor Henrique é médico ortopedista,
ele é especializado em quadril. E eu estava falando sobre esse tema, viu, Henrique, na abertura do programa. Eu tenho falado muito sobre a questão da conscientização no trânsito, né? Que não é só o motorista, todos nós estamos em trânsito o tempo todo, né? Tu sai do carro para ir para a clínica, tu está em trânsito. Sai de casa para ir na padaria, tu está em trânsito. Até na casa tu está em trânsito, né? Com certeza. Você pode esbarrar na patroa, esbarrar em alguém. Então, a gente tem que ter essa consciência. Porque, um exemplo, uma pessoa que está andando, se ela sofre uma queda e cai de mau jeito, ela pode ter uma lesão de quadril, não pode? Com certeza. A gente vê o risco da lesão no quadril no idoso é muito grande, né? Sim. Então, muitas vezes a gente recebe um paciente idoso no hospital, o risco é da fratura mesmo do colo do fêmur, né? Que é uma fratura que a gente busca sempre conscientizar, principalmente nos meses frios agora, né? Na metade do ano. Inverno. Então, a pantufinha, às vezes uma falta de apoio, o próprio tapete. Então, tudo isso daí a gente acaba vendo que são fatores de risco que a gente tem que proteger o idoso, principalmente em casa, né? Que essas lesõezinhas do quadril geralmente são essas fraturas aí que envolvem o idoso. O né? idoso. Agora, o Henrique, eu tenho 68 anos, eu caminho, me chamam de caminhante, eu gosto de caminhar. Eu gosto de conhecer Joinville, eu estou sempre redescobrindo Joinville. Eu nasci aqui, sou joinvilense nato, nasci em casa, nasci na maternidade, a minha mãe me colocou no mundo com o auxílio de uma parteira. Naquela época não tinha peridural, não tinha nada. As mulheres sofriam as dores do parto. Com certeza. Né? A tua mãe deve lembrar disso também, talvez até. E aí, a gente falando sobre quadril e caminhar. Quando eu estava vindo aqui para o programa, eu sempre recebo mensagens de telespectadores que perguntam: quem é que vai vir no programa hoje e tal? Eu disse: olha, é um médico especializado em quadril. Ah, mas então se faça uma pergunta, 3 pessoas fizeram a mesma pergunta. É verdade que caminhar muito pode lesionar o quadril? Então, assim, a gente tem vários fatores de risco, na verdade, né? A gente tem uma parte genética que é bem importante, né, no quadril, que pode desenvolver. A gente vê que familiares, a gente vê que tem o pai e a mãe que tem alguma artrose, já vem, às vezes, do avô, né? Mas também, outro fator de risco que a gente não leva muito em consideração, que é muito importante, sobrepeso, né? Sobrepeso. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que estar sempre se policiando, que o sobrepeso é um fator de risco conhecido e bem estabelecido na medicina, né? Para a coxartrose e para o desgaste acontecer. Eu sempre comento assim, o paciente às vezes chega lá e fala: tem o início da artrose, então eu não posso mais andar, não devo mais andar. Eu não consigo falar para um paciente não se movimentar e não ser ativo. O que a gente busca é talvez alternativas a tirar o impacto, mas esse quadril tem que se manter em movimento, tem que se manter ativo de alguma maneira. Então, pilates. Hidroterapia, o elíptico na academia, no lugar de uma esteira, uma bicicleta. Então, são todas alternativas que a gente pode fazer no detrimento do impacto de uma corrida. O paciente que, mesmo com uma artrose inicial, ou às vezes com uma artrose um pouquinho maior, ele não fazer nada é muito ruim para esse quadril. É ruim? É pior do que fazer? É pior do que parado. Então, assim, lógico, o impacto a longo prazo, se somando, acaba sendo ruim. Mas não fazer nada, com certeza, é pior para esse quadril. Então, as pessoas que têm, de repente, uma dor em quadril, que ainda não foi no médico e que faz uma atividade física, o ideal é conversar com um médico profissional especializado, fazer uma avaliação para que o médico oriente ele qual a melhor atividade a ser feita? Com certeza. Eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, estagiar. Estagiar. O que é estagiar, Henrique? Estagiar é a gente saber o grau que está aquela artrose. Se é uma artrose inicial, se é uma artrose já moderada ou se é uma artrose avançada. Além disso, a gente tem que ter alguns diagnósticos diferenciais, principalmente com algumas doenças próprias do quadril. Então, tem a displasia do quadril. Displasia de quadril. O que vem a ser? A displasia do quadril, na verdade, é uma desordem que vai levar a falando de uma maneira mais simples, a um desbalanço ali. O quadril ele não é bem formado. Isso pode ser congênita, quando a criança nasce com aquele quadrilzinho que é desencaixado, né, do quadril, ou então pode ser uma displasia em que a interversão do fêmur e do colo do fêmur, que deve ser um encaixe, né, natural, que funcione bem, ele vai predispor a um desgaste mais rápido.
Antecipar o desgaste. Antecipar o desgaste. Isso geralmente é nas mulheres, entre a quarta, quinta década de vida. 40 e 50 anos. Isso, na verdade 30, 40. 30, 40. Isso. E daí, e nisso a gente tem que saber fazer esse diagnóstico. Geralmente também tem um fator genético bem importante. Então, às vezes, é uma mãe que vai acompanhando a filha ali e com as radiografias a gente consegue ter uma ideia dessa displasia, qual o grau dela. Ô Henrique, qual é o sintoma clássico de uma displasia de quadril? A displasia em si, o sintoma dela é bem insidioso. Ele começa devagar, ele é muito diferente, por exemplo, de uma fratura, logicamente, né? Ou então uma artrose. Né? A displasia é o paciente geralmente que já vem apresentando uma dorzinha devagar, fraquinha, aos movimentos. Mas dói o quadril ou dói... Dói o quadril. A gente sempre tem que diferenciar uma coisa bem importante que você falou. No quadril, muita gente fala assim, estou com dor no quadril e acha que é artrose. E aponta a dor como se fosse aquela dor lateral, no glúteo. Do lado daqui da bunda aqui, isso. Mesmo. Essa dor, geralmente, ela está envolvida com os tecidos periarticulares, não necessariamente no encaixe. A dor do quadril, geralmente, ela é na frente. Então, o paciente faz tipo um C com a mão ali. Tipo na virilha. Assim, ela chega pra gente e fala, tô com dor aqui. Então, é um C que ela faz na região anterior do quadril. Ela caracteriza a dor articular mesmo, não necessariamente. Ela sai daqui e migra para frente. Migra para frente. O paciente chega, geralmente, é o sinal do C, já é um sinal conhecido que a gente chama que é o sinal que indica a dor articular, né? Isso seria um sintoma clássico de uma disfunção do quadril. Isso, que tem isso, perfeitamente. Não necessariamente da displasia, mas sim que a gente tem alguma alteração ali dentro desse quadril que leva a essa dor e esse problema. Por que ela não irradia para trás, ela irradia para frente? Isso tem a ver com a parte nervosa, né? Os terminais nervosos. Isso, da parte dos nervos. E geralmente essa dor mais posterior ou lateral tem a ver mais com os tendões glúteos, né? Glúteo médio, mínimo, máximo que a gente tem. Geralmente o glúteo médio, que é o principal músculo que a gente usa para andar, para se locomover. Para fazer o movimento. Isso, ele está bem envolvido. E tem a famosa bursite, né? Que tem no ombro, tem também no quadril. No quadril. Isso. Agora, quando nós falamos em disfunção no quadril, nós falamos de atividade. Você falou que a pessoa que tem uma disfunção leve, moderada, não deve deixar de fazer atividade física. Qual a importância do alongamento para dar uma refrescada nessa dor? Isso. Tem influência isso, Henrique? Eu sempre gosto muito, eu sempre falo do Pilates. Né? Você faz academia? Só desculpa eu interromper. Faz academia. Você faz alongamento? Eu estava parado, para mim é verdade, mas agora eu retomei. Você faz alongamento antes e depois da atividade ou você não alonga? Geralmente eu alongo um pouquinho antes, não faço depois. Após você não faz alongamento? Geralmente não tem isso. Mas quem tem um problema de quadril articular, ele tem o aconselhamento de fazer essa... assim, não é uma orientação científica, vamos dizer assim, que diz que melhora, mas com certeza relaxa toda a cápsula articular, então tudo isso com certeza é um fator de alívio que vai contribuir na melhora da dor do paciente. Então, um alongamentozinho ajuda. Com certeza. Corrida para quem tem uma disfunção no quadril. E ele continua com dor, mas continua a correr. Ele toma um anti-inflamatório e vai persistindo. Isso prejudica lá na frente? Prejudica, né? Por isso que a gente sempre fala, que nem você comentou, isso é perfeito, né? A partir do momento que a gente começa a ter essa dor e fica essa questão do anti-inflamatório, né? A gente vê isso perfeitamente na medicina, a diferença do homem e da mulher, né? O homem, não é à toa que a mulher vive muito mais que o homem, né? Ela tem a média um pouco maior. Vida maior. Primeiro que a mulher já vai no ginecologista desde da puberdade e ela continua indo sempre. O homem a gente acaba deixando para a última hora, então a gente vê uma diferença muito grande nisso daí, no padrão do paciente quando chega. O paciente, o masculino, geralmente quando a gente chega, a gente já está com uma dor há muito tempo e geralmente é a mulher que leva ele, né? Ele dificilmente vai o homem lá sozinho. Então, assim... então a pessoa que caminha e tem uma dor, como você falou, em C, na virilha, aí chega em casa e diz, pô, tô com uma dorzinha aqui, não tomo ali umas gotinhas de AS ou sei lá o quê, que aí dá uma relaxadinha melhor.
Aí no dia seguinte ele não caminha, mas no outro dia ele vai caminhar, volta com a mesma dorzinha. Isso não é legal. Não, não é legal. Principalmente essa mudança do padrão. É lógico que o paciente que começa, às vezes, uma atividade física, que estava parado e iniciou a atividade física, ele pode ter uma disfunção, pode ter uma dor, né, pode começar essa dorzinha. Você vai tomar um anti-inflamatório, alguma coisinha em casa. O anti-inflamatório sempre a gente tem que lembrar que não é água, não é coisa que você pode ficar tomando direto. É sempre importante ter bastante cuidado. O anti-inflamatório pode dar problema renal, pode dar alguns tipos de problema para a saúde que a gente tem que cuidar. Então a gente tem que sempre levar em consideração isso. O anti-inflamatório no Brasil hoje, a venda é liberada. É liberado. Tem o antibiótico que foi com prescrição médica. Muita gente foi contra, né? Porque tomava o antibiótico para dor de cabeça, para gripe, para resfriado. Isso causou uma série de problemas para a própria ciência, né? Criando superbactérias que hoje continuam a imperar em função do uso inadequado. O antibiótico, com certeza, é fundamental ele ter sido regulamentado, porque o uso indiscriminado já é bem sabido, né, dos problemas que tem. O anti-inflamatório, algumas classes, são somente sobre... Receita médica. Com receita médica. Especial. Só que acontece, alguns aí mais simplesinhos, que você vai na farmácia e às vezes você compra uma atrás da outra. E isso não é bom. Isso não é bom para o quadril e não é bom não só para o quadril em si, né? Porque você está mascarando um problema, mas para a saúde como um todo, né? Então a gente pode ter problemas sérios aí. Quem tem artrose e gosta de tomar anti-inflamatório, tem riscos também? Esses riscos, eles acabam sendo sistêmicos, né? Primeiro que eu falei que você vai acabar mascarando e você está levando para frente, pode estar até escondendo outras doenças, como osteonecrose, às vezes, que é uma doença que a gente Nós vamos falar depois sobre... Muita gente não sabe o que é isso, osteonecrose. Isso, da cabeça do fêmur, é o famoso infarto da cabeça do fêmur. Infarto? Eu não sabia que o fêmur também sofre infarto, também. A cabeça do fêmur? Nossa, interessante isso. A automedicação, ela, na área de ortopedia, não é indicada, né, Henrique? Aliás, em qualquer área, né? Muito menos na ortopedia. Né? Isso, o que eu te falei, geralmente a pessoa vai usando, se tu usar 1, 2, 3 dias, principalmente se for medicamento simples, sem ser anti-inflamatório, isso acontece, principalmente se tu vai retomar uma atividade física, fazer alguma coisa nova. Mas quando tu começa a mudar o padrão, tu vê que toda vez tu precisa tomar, a dor está aumentando em despeito do uso do medicamento, alguma coisa tem que ligar o alerta e eu acho que você tem que buscar daí um especialista para a gente... Usar medicamento com parcimônia. Com certeza. Eu acredito que muitas pessoas veem a facilidade numa farmácia, que hoje em Joinville, que tem de farmácia, você já viu? Sim. Abre uma aqui, do lado, logo em seguida abre outra. Né? E aí as pessoas acham que eu vou na farmácia comprar um remédio, eu deixo para ir no médico depois. Aí tomo o remedinho, a dor passa 2 dias, a dor volta. Aí toma o remedinho, a dor passa e volta. E aí quando vai no médico, a coisa já está complicada, né? Com certeza. Você recebeu algum paciente com esse hábito de usar medicação já, Henrique? Com certeza. Isso a gente vê bastante no consultório, né? Doutor, eu tomava isso e tal. Isso, o diclofenaco da vida. Então, famoso, a gente né? muita gente brinca que o ortopedista não dá muita bola, que prescreve bastante anti-inflamatório, indiscriminado, mas cada vez mais a gente tem essa ciência e sabe, né, que o anti-inflamatório e o uso indiscriminado é com certeza muito prejudicial para a saúde e a gente tem que combater isso aí, evitar que isso seja tão costumeiro na vida das pessoas. Parcimônia. Isso. Palavra-chave. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Henrique Revelier Fiorentini, médico ortopedista especializado em quadril. Você já ouviu falar na doença do Guga? O Guga Kirten, famoso jogador de tênis, foi campeão em Roland Garros, cara que levou o nome do Brasil pelas quadras por esse mundo afora. Depois o Henrique vai falar sobre a doença do Guga. Será que é só o Guga que teve aquele... Aí que ficou conhecida, né, no mundo inteiro, a doença do Guga. E o que é osteonecrose? Vamos falar sobre esses 2 temas no próximo bloco, após o intervalo comercial. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde funciona como uma associação das melhores marcas no que diz respeito à saúde e bem-estar. Com uma forte atuação em Santa Catarina, o Clube Social Saúde traz sempre o que há de melhor para seus associados. Eu recomendo, tem um telefone na telinha ali, você pode, repete lá para nós, por favor, você pode inclusive ligar e se informar.
quem é sócio do Clube Social Saúde só tem vantagens. Faça a sua parte. Ligue lá, se informe, vale a pena. Em nome também do Laboratório Jimenez, Laboratório de Análises Clínicas, falou em análises clínicas, Jimenez, da Oceano, destrua as ondas, não as praias, é o lema da Oceano. E também em nome da São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem sono. Você ronca? Tem mulher que ronca também, não é só homem não. E tem o caminho para você tratar desses distúrbios na Clínica São Marcos Pneumonologia, a clínica pioneira no tratamento de doenças do sono. Vamos ao intervalo comercial rápido, nós voltamos em instantes com Saúde e Companhia. Sai daí que está muito legal hoje. Instante só, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade do Dr. Henrique Revellier, ou Reveliot, como queira, Reveliot, Fiorentini. Fiorentini, uma vez eu tomei um vinho colonial que ganhei de presente que tinha esse sobrenome aí. O meu é sem o I, é Fiorentin. Fiorentin. Isso, o meu é sem o I. Então eu acho que foi... Não duvido. Italiano, foi lá, mas foi lá das bandas do Rio Grande do Sul. Isso, tem muito foi a italiano. gauchada que foi lá. A gauchada, que aqui no Paraná e Santa Catarina do Sul tem muito italiano, né? Sim. Isso é bem interior, né? Isso. Região... os pés vermelhos lá, os italianos andando tamanco, aquela Bastante. coisa legal. Mas é uma região muito bacana. A região que produz muitos produtos agrícolas, né? Bacana, uma região produtora muito forte, que é a região norte do Paraná, como a região norte de Santa Catarina e o norte também do Rio Grande do Sul, que detém grandes produtores de uva e outras riquezas, né? Que fazem do nosso sul do Brasil uma potência muito grande, né? O que é a doença do Guga? Isso. Então, a osteonecrose ela é uma doença que a gente chama vulgarmente ali um infarto, né, da cabeça do fêmur. Então, a gente tem que pensar que assim como o coração ele recebe sangue pelas artérias, o cabeça do fêmur, nosso osso, também recebe. E às vezes as teorias são um pouco... tem várias teorias sobre a patogênese dessa doença, né? A causa em si. Apesar de a gente, independente da causa, a gente tem que entender que é uma doença grave, é uma doença que... É grave, impactante por assim, o prognóstico dela, para você ter uma ideia, a partir do momento que a gente tem diagnóstico de um lado, os estudos mais recentes mostram que 50% a 70% de chance de desenvolver no outro. Então a gente tem uma chance grande de ter dos dois lados e mais dramático que deixa essa doença é que geralmente ela é num paciente jovem, ativo. O Guga era jovem, Isso, né? o paciente parou. Bem jovem, tem algumas relações com o consumo de álcool excessivo, mas isso também com mergulhadores, que é uma coisa que a gente tem por aqui, que às vezes a gente pode encontrar, né, que é desbarismo. Mas é uma doença bem impactante porque ela muda muito a qualidade de vida do paciente. O paciente que tem essa dor súbita, grande, forte, que não melhora com anti-inflamatório, é o paciente que chega lá com osteonecrose. Isso. E quando acontece esse infarto desta região do quadril, é porque você usou mais um lado do que o outro ou isso não tem influência? Não, a gente não vê uma... Porque nós temos dois acetábulos, como diz, né? Isso, acetábulo é em cima. Em cima. É o que recebe o cabeça do fêmur. Isso, né? nós temos os dois lados, né? Isso. Tem o fêmur de um lado e o fêmur do outro. Eles ficam separados assim, mais ou menos, né? Isso. Com a parte de cima presa. E quando um está ruim, o outro também tende a ficar ruim? Não é por conta de um tá ruim que o outro fica. A questão é porque como a pessoa já teve de um lado, então quer dizer que ela tem essa patogênese mais favorável a correr doença. Então isso pode acontecer também, uma embolia gordurosa, que pode levar a infarto da cabeça do fêmur, né, a osteonecrose no lado contralateral, ou então algumas outras alternativas. Mas a pessoa já é mais predisposta, é isso que faz a pessoa ter de um lado, tem um risco bem maior de ter do outro também. Ô Zé, nós temos algumas fotos que nós selecionamos ali, Henrique. Vamos colocar a primeira Aí nós estamos vendo um quadril. Isso. Aí nós temos um problema num lado que está normal. No outro lado, o que acontece lá, Henrique? Isso. Ali a gente consegue ver praticamente um jogo de 7 erros aqui, né? A gente consegue Boa. Se a gente dividir a imagem bem no meio, a gente consegue ver claramente que tem um lado ali que já chama atenção. Ao bater o olho, você já vê que alguma coisa não está normal ali. Então ali já tem uma
um desgaste importante ali, provavelmente isso daí seja até uma secundária, uma doença da infância que tem, perde alguma outra coisa, ou então uma artrose em si, né? Tem várias causas que levam ao quadril ficar desse jeito já, né? Já baleado, como se diz na gíria. Nesse caso aí, o que pode ser feito? Tratamento clínico ou uma opção única é a cirurgia? Assim, para a gente restabelecer a saúde mesmo desse quadril, mobilidade, a qualidade de vida do paciente, é a prótese de quadril, né? Sem sombra de dúvidas. Prótese de quadril. É lógico assim, a gente não consegue obrigar um paciente a operar. E lógico, isso vai demandar, a gente sempre costuma falar assim, a prótese primária, quem vai acabar escolhendo a hora de fazer é o paciente. Porque ele vai sentindo que aquele quadril está cada vez mais rígido, cada vez mais dolorido, e vai chegar uma hora que, é lógico, a gente não vai ver o paciente o primeiro dia e indicar a cirurgia, ele aceitar, até ele tem que se aceitar com a doença e saber que tem tratamento. Então, esse paciente vai ter um período ali que ele vai aceitar essa doença e vai chegar uma hora que ele vai acabar chegando no nosso consultório e falando, doutor, não dá mais, acho que está na hora, vamos resolver. Próxima foto, Zé, por favor. Essa eu achei interessante, essa foto é uma foto clássica, né? O cara, um corpo de atleta e sempre com uma dor lateral. Isso. Essa dorzinha lateral pode ser um sinônimo de um desgaste já do quadril? Isso pode ser. No jovem a gente leva mais em consideração e leva, lógico, eu tenho que excluir essa questão da osteonecrose, que eu falei que é do paciente jovem, o paciente atleta às vezes até, mas tem toda a questão da lesão do labrum, que o labrum é uma estruturinha que fica em cima do acetábulo, que é como se fosse, vulgarmente falando, um menisco ali, como se fosse um menisco. Menisco no joelho. Um ligamento? Isso, não é um ligamento, é uma estrutura. Que faz como se fosse uma vedação ali do quadril, tá? Tem toda a cápsula articular, mas o labrum a gente vê bastante paciente com lesão labral. E de condral, que é a cartilagem em si, né? A cartilagem... Do próprio quadril. Isso, a cartilagem é tudo que reveste a cabeça do fêmur, né? Então a gente tem o problema na cartilagem, que é a lesão, como se fosse eu sempre costumo comparar a um buraco no asfalto. Então devia ser lisinho, perfeito a cabeça do fêmur e ela tá com um buraco. Ali, né? Então é isso que acaba chamando a atenção da gente. A próxima foto, Zé, por favor. Essa foto aí também mostra... Isso, já é um sinal ali, ó. Então, nessa imagem ali a gente consegue ver bem o que pensar que é aquele buraco no asfalto. Ali, o que representa aquele mais branquinho na cabeça do fêmur seria a cartilagem boa, saudável. Tá meio azuladinho ali. Isso, meio azulado. Aquela parte que já está ali osso, então é aquele famoso osso no osso que a gente fala. Então ali a gente já tem um comprometimento tanto da cabeça do fêmur quanto do acetábulo. Aquela parte vermelha significa que já está... a dor já está... Isso, ali está representando já um acetábulo que já está bastante deficiente. Desgastado. Isso. Próxima foto, Zé, por favor. É interessante a gente mostrar, são três situações... Aí, na verdade, está mostrando uma fratura de colo do fêmur, né? Isso aí é o que que eu comentei agora nesses meses frios, aí deixa de cuidar dos nossos idosos, né? Então, cuidar principalmente com tapetinho na casa, as pantufas, a gente vê que aumenta muito esse tipo de fratura. A pessoa cai sentado... Geralmente pode acontecer duas coisas, ou cair sobre o quadril e ele quebrar, ou por vezes ele quebra e a pessoa cai. E às vezes chega... A fragilidade. Isso, pela fragilidade. Tem a questão da osteoporose e tudo, né? Então as fraturas elas podem ocorrer nesse local, que é o colo do fêmur, ali, que a gente vê que tem como se fosse o colo, né, antes da cabeça. E as fraturas trocantéricas, que geralmente são um pouco menos dramáticas em questão do tratamento, porque às vezes esse tipo de fratura a gente não consegue resolver dessa maneira ali, que é a osteossíntese. A gente tem que fazer a prótese já. A prótese. Esses 3 pinos seriam uma alternativa? Isso, é uma alternativa. A gente leva muito em consideração no paciente idoso. O quanto que ele é ativo antes da lesão? Dessa lesão. Se ele já tinha um desgaste, vamos dizer assim, ó, esse quadril ali aparentemente não tinha desgaste, mas vamos dizer que ele quebrou ali o colo do fêmur e já tinha um desgaste, tem porque você fixar e deixar um quadril ruim ali, né? Um quadril que vai causar problema. Mas a gente leva principalmente, eu acho que a principal coisa é a idade do paciente, não a cronológica, né? Cada vez mais a gente está mudando isso daí. A idade cronológica do paciente é um paciente de 80 anos. Hoje em dia você tem paciente de 80 anos de um jeito e tem paciente de 80 anos de outro jeito totalmente diferente. Ativo, que não tem dor, que faz as suas coisas. Então isso a gente tem que levar em consideração. A próxima foto, Zé, por favor. Essa também, voltamos àquela... Isso aí, ó, um joguinho de 7 erros, igualzinho ali, até ajudou ali a diferenciar os dois lados. E essa aí é um desgaste, né? Já a cabeça do fêmur já bem
prejudicada. Nesses estágios aí, nos estágios iniciais, a gente consegue ainda algumas coisas, né? Então, a gente tem o colágeno do tipo 2, tem o ácido hialurônico via oral, que hoje em dia a gente tem para tomar, e tem a viscosuplementação, que é uma infiltração nesse quadril. Isso tem que ser guiado por ultrassom, né? Obviamente, e a gente entra com uma agulhinha lá dentro e coloca um líquido, que seria o ácido hialurônico, né? Que ele substitui o líquido que já tem lá dentro, né? Isso para melhorar a dor, aumenta um pouquinho a mobilidade desse quadril. Mas estabilidade melhora também no quadril? Estabilidade muda pouca coisa. A principal indicação é a dor mesmo, mas é importante a gente sempre ter avaliação médica, porque essa infiltração, a gente tem que ser bem criterioso. Não adianta a gente indicar uma infiltração num paciente com uma artrose avançada. Isso não vai trazer benefício para o paciente, pouco tempo dura, então a gente não tem que ser bem criterioso e indicar essa infiltração, principalmente num paciente com estágios iniciais da artrose, que ainda consegue ganhar um tempo, né? Para dar até preparando, de repente, para uma possível cirurgia. Isso, Mas quando está nesse estágio já, tem como a gente segurar o avanço da doença, Henrique? A doença... Quando chega no estágio de fazer a aplicação de ácido hialurônico, você falou, é uma forma de você segurar um pouco a doença? Isso, na verdade, assim, a gente costuma comentar que a doença degenerativa do quadril, a coxartrose, ela é progressiva, né? Ela é uma doença que a gente acaba tentando estacionar ela, né? Fazendo que ela não progrida tão rápido. Isso a gente tem que levar em conta principalmente por um motivo. A prótese gasta, né? A prótese ela não é para sempre. Então, isso é muito importante a gente entender no paciente. E essa questão da idade cronológica que eu comentei antes é bem importante. Se o paciente é bem ativo e está tendo aquela dor, às vezes a prótese é a melhor alternativa. Mas se ele é muito jovem, a gente tem que também entender que esse quadril, que essa prótese gasta. Hoje em dia, os estudos mais recentes, eles dizem que a prótese dura em média entre 15 a 20 anos. As melhores? Isso é outra questão. Coisas que a gente leva em consideração. Grau de atividade do paciente, o tipo da prótese, né? Próteses cada vez mais elas estão vindo mais modernas. Mais modernas, a gente acaba usando a cerâmica com polietileno, que é as que estão tendo maior resultado em questão de durabilidade, né? Mas isso tem que ser muito individualizado para cada paciente. Cada caso é um caso. Com certeza. Agora, voltando à questão da atividade física, Henrique, o halterofilismo, e tem muitas pessoas hoje fazendo em academia, sei lá, é uma opção de cada um, né? Mas a pessoa também tem que ter um limite, eu acredito. As lesões, a prática da perna, por exemplo, ou de peso, isso impacta no quadril? É assim, ó, a parte da musculação em si, ela só ajuda toda a articulação. Músculo mais forte melhora toda a mobilidade do paciente e isso também controla a dor. Mas principalmente o abuso, né, de hormônios. Hoje em dia a gente vê que as pessoas acabam uma geração assim que é muito apegada a essa parte e quer ter resultado muito rápido. Isso daí com certeza tem um preço a se cobrar, né? A gente vê que tem alguns esportes que é quase mandatório o uso disso daí, né? Principalmente no fisiculturismo, mas acho que assim, para o paciente do dia a dia, que nem você comentou, eu acho que um corpo sadio a gente não constrói da noite para o dia, né? São bons hábitos no seu dia a dia, seja alimentação, seja prática de esportes, né? Cuidado com alguns hábitos, né, que a gente acaba tendo, e a musculação e se cuidar é parte fundamental desse contexto todo, né, para o paciente ter uma saúde boa. E isso não acontece da noite para o dia, com certeza. Então, usar esse tipo de produto, entre aspas, não é saudável? Assim, a gente vê que tem algumas indicações, paciente com hipogonadismo, né? Eu particularmente não trabalho com isso, né? Não é a minha área, tem alguns pacientes que trabalham com isso. Mas a ortopedia não acha legal isso? Tem, assim, em alguns casos até de osteoporose, a gente usa, mas naquele paciente idosinho e tal, tem alguns estudos mostrando o benefício do uso da testosterona. Sim. Mas isso é muito diferente do paciente jovem, paciente que ele pode produzir sozinho aquilo como uma atividade são duas coisas bem decente e adequada que não vai prejudicar a sua saúde. Tem indicação, mas eu acho que assim, no jovem, com certeza, a gente tem que levar isso em consideração que tem uma série de riscos ali que a gente pode estar correndo, que eu acho que não vale a pena. A osteoporose, é verdade que ela
quando a pessoa desenvolve, ela procura atacar mais a parte mais grossa da ossatura, por exemplo, o quadril. Isso, sim. É muito comum. Isso, quadril, coluna e o rádio distal, né? Que é o nosso... O pulso. Isso, o pulso, né? São 3 regiões, Pulso, coluna e quadril. Isso. A gente vê no paciente idoso, tanto que o exame da densitometria óssea geralmente é realizado nesses locais, na coluna e no colo do fêmur, que são locais em que a massa óssea é perdida e a gente consegue notar bem. E também por isso são locais de fratura costumeira no idoso. Então, o idoso que cai com a mão espalmada no chão, que fratura facilmente o rádio, por isso essa prevenção que eu falo bastante. O colo do fêmur é uma região que fratura bastante a partir do momento que os pacientes caem, e a coluna, às vezes, fraturas por impacção, né, ou mesmo por osteoporose, mesmo que às vezes o paciente vai descobrir lá na frente que acaba sendo uma fratura um pouco mais... menos aberrante assim na clínica, né? Às vezes começa dorzinhas, o paciente não busca, quando vê já está com a coluninha já um pouco desgastada. Qual é o exame padrão ouro para se detectar a osteoporose no quadril? Sim, não, com certeza a osteoporose a gente não diagnostica assim, no quadril em si. Não tem como? A gente diagnostica no paciente. Então a densitometria... Na avaliação clínica? Isso, não, na verdade é através da densitometria, mas quando a gente já solicita ela já é realizada principalmente em pelo menos 2 lugares. Ela já vem... É automática? No colo do fêmur e na coluna. Na coluna. A maioria das clínicas, o pessoal que faz o diagnóstico de imagem, já manda nesses locais. A conclusão do resultado do exame. Isso. Agora, Henrique, a osteoporose tem graduação, né? Principalmente no quadril. Eu não sei como é que é, a graduação 1, 2, e quando está no comecinho, não se faz nada? Está lá, apareceu o exame, conclusão, osteoporose em grau, 1, tal, por aí não se faz nada, vamos esperar? Na verdade, assim, no quadril, na osteoporose em si, né, a gente tem 3 estágios, né, da doença, assim. Então, na verdade, 3 resultados que eu sempre falo para o paciente que chega com a densitometria. Então, a gente pode ver um osso normal, o osso é sadio, está com estrutura boa. O osso osteopênico, que é o osso que não está com osteoporose, mas ele já deu sinais ali que ele já está se encaminhando. E a osteoporose franca, que é a doença em si. Já está? Isso. No paciente normal, digamos assim, sem a doença, a gente estimula controle do peso, atividade física, aquele padrão, né, que a gente sabe que funciona. No paciente com osteopenia, a gente pode começar já algumas medicações, o cálcio, vitamina D, bem importante. Vitamina D. Isso, ajuda também. Com certeza a gente Sol, junto com a vitamina D fundamental. Precisa para sintetizar, né, para fazer que ela fique ativa no nosso corpo, é importante o sol, não tem como a gente fugir disso. E já nos casos daí da osteoporose, daí a gente já tem que começar com algumas medicações antirreabsortivas ósseas, que a gente chama. São as medicações para controle da osteoporose. E quando ocorre o diagnóstico com a conclusão do resultado do exame, a osteoporose, ela tem pontos preferidos para ocorrer num lado mais ou num lado menos, ou em determinadas regiões do... Direito e esquerdo, você pergunta? Não, lado a gente não tem uma correlação certa. O que acontece é os lugares mesmo em si. Coluna, quadril e punho. Ele começa em pontos específicos. Isso. Ele não pega lá na parte do acetábulo, não tem preferência? Não. Geralmente ela é meio difusa e principalmente o colo. Aquele lugar que a gente viu naquela imagem, aquela fratura. Sim. Aquela fratura ocorre justamente, geralmente, pela fadiga do osso ali naquele local. Dor. Ocorre o dor por causa da osteoporose? A osteoporose ela pode levar assim, a dor, mas ela não é classicamente um sintoma que a gente vê no paciente. Geralmente a dor surge a partir dos problemas advindos da osteoporose, que daí é alguma fratura, alguma lesão que ocorre secundária. Uma microfratura, por exemplo, pode ocasionar dor? Esse termo de microfratura é até um pouco questionável, né? A gente não tem um padrão estabelecido do que seria isso, até porque uma radiografia a gente não consegue determinar que existe uma microfratura, né? Mas existe com certeza, exames mais acurados que a gente já pode demonstrar algum edema ósseo, né? Alguma coisa que pode indicar, sim, uma fratura, né? Então, a mulher que tem osteoporose, ela tem que ter cuidados. Não só a mulher, como o homem também. Mas a mulher, ela é mais atingida pela osteoporose. Eu acho que de cada 10 seres humanos, entre homens e mulheres, 6
7 são mulheres que têm osteoporose, né, Henrique? Isso, a osteoporose a gente vê que é mais relacionada à mulher e muito por conta da questão hormonal. Questão hormonal. Já está comprovado, né? Isso. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Henrique Reveliot Fiorentin, médico ortopedista especializado em quadril. Vamos falar sobre osteonecrose. O que tem a ver a osteonecrose com a Covid ou o Covid? Será que tem relação uma coisa com a outra? Fique ligado. O Saúde e Companhia volta já após o intervalo comercial, em nome do Clube Social Saúde, da São Marcos, aliás, da Clínica São Marcos Pneumonologia, também em nome da Oceano e do Laboratório Jimenez. Um instante só, nós já voltamos. Sai daí não. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Henrique Reveliot Fiorentin, médico ortopedista especializado em coluna. Lembrando que nós temos, lembrando, ele é especialista em quadril. Falando em coluna, eu quero mandar um abraço para o Dr. Ricardo Miyamoto, meu amigo, esteve aqui recentemente, especializado ortopedista em coluna, meu amigo Ricardo Miyamoto. Lembrando que você pode mandar uma sugestão para o programa através dos nossos endereços, está na telinha ali, o meu e-mail e o nosso WhatsApp. Você pode participar mandando a sua mensagem, ficaremos muito gratos e felizes com a sua participação. Henrique, osteonecrose e Covid, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, alguns estudos aí podem indicar para a gente que teve alguma relação. A gente não sabe muito bem. Um dos fatores preponderantes da osteonecrose é o uso de corticoide crônico. Corticoide? Né? Então, assim, o corticoide a gente sabe que é um fator bem importante. Então, a gente recebe, às vezes, o paciente com artrite reumatoide, que já usa há muito tempo corticoide, e a gente vê que ele acaba tendo esse risco maior. Então, a gente não tem alguns estudos apontam que pode ser alguns mecanismos a partir do próprio vírus que pode causar um tipo de embolia que leva à osteonecrose, mas muito se deve, com certeza, ao uso que aumentou do corticoide. O corticoide era uma das medicações que foi amplamente utilizado. Né? Aliás, se usa até hoje, né? Muito, né? Se usa muito, por muitas vezes até indiscriminado, mas no Covid, uma das medicações que era muito utilizada era o corticoide, e a gente começou a notar bastante depois assim que começou a pandemia, após alguns meses, um aumento do número de casos de osteonecrose. A gente correlaciona principalmente a esse aumento do uso do corticoide, com certeza. Muitos se perguntam, o que é a osteonecrose? A osteonecrose é essa questão da perda sanguínea, né? Que a gente comentou antes. Mas essa relação que ela tem com o Covid, eu acho que se deu muito por conta desse corticoide que a gente começou a usar. E ela, o tratamento dela acaba sendo, de uma maneira ou de outra, no final, a prótese, né? Então, ela é uma doença que a gente sempre chama muita atenção. Então, o paciente que tem uma dor súbita, principalmente o paciente que acaba consumindo muito álcool, então tem que estar sempre alerta ali e saber que o uso de remédio direto ali para a dor tem alguma coisa que está alterada e que é importante ele buscar ajuda. Esse estudo mostra, vamos dizer assim, um infarto da cabeça do fêmur. Da cabeça do fêmur, em consequência do uso do medicamento. Isso. Quem usa esse medicamento, mas não tem nada, e usa porque tomou uma vez, aí o remédio fez um efeito e tal, e diz, eu vou tomar de novo. Isso não é aconselhável? É um problema muito sério. A gente vê principalmente as questões das injeções, né? Tem corticoide, muita paciente. O problema do corticoide é que ele funciona para dor, né? Ele tem um efeito muito e muita rápido, gente né? A gente recebe paciente no consultório, às vezes, que já está tomando a cada 2 meses, ele comenta, já estou indo a terceiro mês a cada 2, né? Que eu tô tomando corticoide, eu vou lá na farmácia e tomo e tal. E a gente tem que conscientizar que essa injeção, o corticoide também não é uma medicação que é controlada, né? Então, infelizmente, muitas vezes o paciente, o certo seria, né? Mas o paciente acaba tendo um acesso muito grande a ela e começa a tomar de maneira desenfreada. E isso é um fator de muito risco para a osteonecrose. O médico receita, mas ele é por um tempo limitado, né? Isso, a gente já... Existe uma dosagem específica para uso do corticoide. Mas o problema no Brasil é quando você compra, vamos supor, você receita 10 comprimidos, mas a caixa vem com 20.
Aí o cara guarda 10. Isso, e fica. Aí fica lá. A gente vê o padrão americano, né, que acaba sendo interessante nesse quesito. O paciente pega a medicação na quantidade que ele vai usar e o abuso, acho que, da medicação se dá muito por conta disso. Realmente, a gente às vezes passa antibiótico por um certo período, sobra lá alguns comprimidos e o paciente às vezes começa com aquela dorzinha na garganta e fala, tem aquele antibiótico, vou tomar. E não é uma coisa boa. Você seria favorável, Henrique, como médico, você é um jovem ainda, a que essa legislação tivesse uma alteração? O médico receitasse 10 comprimidos, o cara fosse na farmácia, ele compraria só os 10 comprimidos? Com certeza, né? Seria uma forma de nós mudarmos esse conceito até do uso indiscriminado do remédio, que causa mais problema às vezes do que solução? Com certeza. Eu não vejo uma desvantagem nisso, né? Eu acho que o paciente também acaba economizando, porque o paciente vai comprar o que ele precisa, às vezes ele compra lá, sobra 10 comprimidos que fica lá na gaveta, ou ele usa de uma maneira errada, ou então acaba vencendo e acaba jogando fora. Então, acho que só tem a somar, só tem a agregar, tanto na questão econômica, tanto no paciente, segurança do paciente e também para o tratamento ser realizado pelo período correto, né? Porque se, vamos supor, o cara tem um problema no quadril, o médico receita para ele, você vai tomar durante uma semana esse medicamento, mas é uma semana. Aí ele tem uma melhora. Aí ele não volta no médico, mas sobrou o remédio, ele guarda. Aí daqui a pouco a dor volta, ele vai tomar o remédio sem especificação. Mas ele não tem noção de que o medicamento, de repente, pode trazer mais malefícios do que benefícios. Isso. Na verdade, a gente fica de mão atada, porque assim, por mais que o médico não tem culpa, né? Na hora da prescrição, você coloca lá a quantidade certa já de comprimidos que você quer que o paciente tome, né? Então, só que na farmácia ele não compra. Só que isso. Às vezes ele chega lá, a gente coloca uma caixa, ou a quantidade que vai dar de comprimidos, mas na farmácia só tem só dispensa com comprimidos a mais. E daí o paciente acaba acontecendo isso daí. O uso desse medicamento, ele realmente traz lesão, que pode ser uma lesão definitiva no quadril? Isso, com certeza. É esse risco da osteonecrose que eu te comentei, né? Então, o corticoide, por si só, é um dos principais fatores de risco. A questão do álcool também é bem importante, a gente tem que cuidar muito para a osteonecrose, o álcool... Por quê? Então, como a patogenia dessa doença, ela tem várias porquês, assim, várias causas e nenhuma delas ficou até hoje bem estabelecida. É essa que acontece. Bebida alcoólica, corticoide, disbarismo, né? Paciente que faz mergulho também. Sim, mergulhador. Isso, mergulhador pode ter também. Então, são esses fatores. O homem, por si só, já tem mais um fator de risco maior do que na mulher. Isso pode ser por conta da testosterona, tem alguns estudos que mostram. Então, até nessa questão que a gente comentou do abuso da testosterona, é sim um fatorzinho de risco, apesar de ser não tão documentado quanto o álcool e o corticoide em si. A testosterona em excesso também pode causar. Também pode causar. A obesidade também pode ser um fator? A obesidade não é um fator de risco. Eu acho que eu sempre costumo comentar para os pacientes outra coisa que não é bem estabelecida na osteonecrose, que a gente sabe que o cigarro faz mal para tudo, né? O tabagismo. E para a osteonecrose em si ainda não está bem estabelecida essa relação, mas é lógico que não tem benefício nenhum, né? Mas é uma das coisas. A obesidade e o tabagismo não são bem correlacionados à osteonecrose. A ciência trabalha noite e dia e noite na busca de melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Em termos de medicamentos, tratamentos cirúrgicos, tratamentos clínicos, e artigos cada vez mais são veiculados na área médica, em todas as áreas. Na área de ortopedia de quadril, qual é a novidade que nós temos aí recém? Eu acho assim, o que a gente começou lá não é tão recente, é lógico que isso muda muito se tu falar em Europa e Estados Unidos, para o Brasil a gente sempre está anos atrás deles, mas uma coisa que a gente vê e que impactou bastante nos pacientes é a viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, né? Viscosuplementação. Isso. Então seria a injeção de ácido hialurônico, né? Um componente que já tem dentro da nossa articulação, lógico, ele é sintético e a gente adiciona ele direto. Ele pode ser feito não só no quadril, joelho, outras articulações também, e a gente vê que o paciente geralmente ganha um período maior ali sem dor, então é naquele paciente que a gente quer prolongar, ou eu conheço, tem alguns pacientes que são atletas, que têm alguma lesão condral, que querem
fazer já um pouco, que sempre melhoram a qualidade no exercício, diminui a dor, então eles acabam já fazendo, mas isso tem que ser uma indicação precisa, né, também. Cada caso que nem eu comentei, é um caso. Principalmente no paciente que já tem uma artrose avançada, né, eu acho que é uma coisa que todo médico tem que pôr a mão na consciência, a gente, principalmente questão de procedimento, né, você está expondo o paciente a um procedimento, a uma agulha dentro da articulação, isso tem riscos, lógico, e isso não pode, o risco não pode superar o benefício, né? Então a gente tem que sempre buscar fazer a melhor coisa possível para o paciente. A pessoa que tem artrose, por exemplo, ou tem osteoporose, é indicado o ácido hialurônico ou não? Osteoporose não. Osteoporose não tem uma indicação precisa em relação a isso aí. A artrose, sim. A artrose já estudos bem recentes, até estava dando uma puxada nos últimos estudos que teve. Então, a viscosuplementação, sim, ela impacta numa melhora da qualidade de vida. Isso, por muito tempo, foi bem controverso, assim como o uso do colágeno do tipo 2, ácido hialurônico. Hoje em dia, a gente tem um estudo bem legal que foi na Suíça, acho que até se algum colega médico que tiver interesse em ver, qualquer coisa pode me mandar, eu mando, que mostrou, fez um estudo duplo cego randomizado. Então, o que é isso? É o estudo que eu acho que a gente mais confia na medicina praticamente, porque ele pegaram o colágeno tipo 2, pegaram os pacientes que tinham uma artrose, já o desgaste, você placebo, nada, você colágeno tipo 2. Eu acho que esse estudo foi bem importante porque mostrou assim, que o colágeno tipo 2 melhorou. Assim. Então, por muito tempo, ficou nessa história que o colágeno não funciona, assim como os condroprotetores antigamente, que a gente usava. Eu uso hoje em dia bem mais colágeno do que o condroprotetor, glicosamina e condroitina, né? E ficou muito nessa questão de que essas medicações elas funcionavam, mas só em alguns estudos que era a própria indústria farmacêutica fazia. E esse estudo aí, duplo cego randomizado, acho que deu uma mudada, principalmente para mim, na minha prática clínica. Eu comecei a adotar com muito mais tranquilidade o colágeno tipo 2, sabendo que ele está embasado O colágeno tipo 2 tem alguma contraindicação? Não, contraindicação a gente não tem nenhuma clássica assim, que possa ser usado. O que tem hoje em dia, o colágeno, ele tem uma associação via oral do ácido hialurônico. Não é aquele mesmo que a gente coloca, mas a gente consegue tomar ele junto, né? Que é um novo tipo de medicação que tem. E é um pouco mais recente, né? Agora ele é feito da crista do galo. Então, assim, é uma medicação que impacta, que eu acho que vale muito a pena usar, que a gente vê melhor assim no paciente. Mas quem tem indicação para esse tipo de medicamento? É só aquele que tem osteoporose ou só para aquele que tem artrose? Mais para artrose. A osteoporose vai usar ou então aqueles antirreabsortivo ósseo, que é aquele tal do alendronato, né? Tem várias medicações que a gente pode usar, tá? Mas o colágeno, o paciente com osteoporose não vai se beneficiar, mas com certeza o paciente que tem uma artrose, principalmente inicial, começa com aquela dorzinha no quadril, a gente consegue às vezes ampliar essa qualidade de vida do paciente. Que nem eu comentei, a artrose, cessar ela, fazer ela regredir, eu sempre comento assim, né? Eu acho que o cara que inventar remédio para crescer cabelo e para crescer cartilagem vai mudar muito a medicina, né? Eu estou precisando. Então, a cartilagem, para você repor ela... ela não refaz. Não refaz. Ela não existe, né? Hoje em dia tem até alguns estudos que comentam da mosaicoplastia, alguns transplantes, né? Tem alguns médicos que já fazem aqui no Brasil. Mas assim, medicamento mesmo nenhum vai repor. Isso é uma inverdade, né? Se alguém prometer uma medicação que vai repor a cartilagem, com certeza isso não acontece. Muita gente usa o cálcio em excesso. O cálcio em excesso também pode atrapalhar ao invés de ajudar? Isso, principalmente na questão da formação óssea ou da própria estrutura óssea já formada? Isso, na verdade o cálcio assim por muitas vezes foi super utilizado e sem muito critério. Barbatana, né? De tubarão, escambau, teve muito essa questão aí. E o cálcio a gente tem que entender também que ele em excesso não é só a questão óssea. Tem a questão do depósito dele nas artérias, então pode ter... Eu tenho a minha noiva, ela está fazendo cardiologia agora, então ela briga muito comigo. Uma vez eu usava o cálcio um pouco menos, sem pensar nessa parte. O ortopedista a gente vai cada vez mais focando no osso, a gente vai esquecendo outras coisas, mas a gente está sempre estudando, então sempre voltando para trás. E ela sempre comentava dessa questão, o cálcio e tal.
chegou um paciente tal e tal com esse problema por causa do excesso do cálcio. Então a gente começa a ter um critério maior, tanto para dar vitamina D quanto para o cálcio, né? Que a gente gosta de dosar sempre antes para poder suplementar caso seja necessário, né? O paciente que acaba consumindo leite, derivados e toma um sol, ele já consegue geralmente ter esse repor o suficiente. Tranquilo. Agora, eu não sei, na minha opinião, e a opinião é de cada um, para você saber se tem deficiência de cálcio, o ideal é fazer um exame de sangue. Isso, com certeza. Seria o ideal isso, Henrique? Isso, com certeza. Ó, você está com uma deficiência tal, vamos tomar durante 3 meses. É mais ou menos por aí? Isso, eu geralmente eu não gosto de suplementar cálcio sem fazer um exame. Sem dosar um exame. Acho que não tem porquê, justamente por essa questão, né? Às vezes o paciente já consome, a gente tem uma região que as pessoas consomem bastante, derivado de leite e tudo. Iogurte, até na alimentação, né? Frutas, verduras e legumes também ajuda, né? Então a gente tem que ter esse critério, sim, com certeza. Tem que ter critério, porque na verdade o cálcio também é um remédio, né? Claro. É um medicamento, né? É uma suplementação, né? Uma suplementação. Henrique, foi muito bom conversar com você. Sucesso na sua empreitada aí, no seu desenvolvimento das suas atividades. E o programa fica à disposição para uma outra oportunidade. Ótimo, agradeço a todo mundo, eu fico à disposição também. Quem precisar me encontrar, estou na Policlínica Social Saúde, estou em vários locais aqui em Joinville e sempre à disposição para ajudar a população aí como precisar. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Muito bem, eu conversei com o doutor Henrique Revelhô Fiorentin, médico ortopedista especializado em quadril. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Nós voltamos semana que vem falando mais de saúde, porque saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Um abraço, até semana que vem. Tchau.